Boa tarde, meu nome é Franciele e a gente vai estar apresentando sobre esquizofrenia. Os componentes do grupo é Andréa dos Santos Souza, eu, Franciele Oliveira Santana, Melissa Rocha e Juan Ribeiro Pinto. O termo esquizofrenia é significativamente dividido para se referir à ruptura com a realidade, a desorganização mental e a falta de sincronismo do pensamento, emoção e comportamento de determinados pacientes. A esquizofrenia afeta 1% da população mundial e se manifesta entre os 15 a 35 anos, tendo uma maior predominância no sexo masculino, nem sempre é diagnosticado desde o começo. Através dos estudos sobre a doença, a genética epidemiológica fez importante papel em nos mostrar que essa doença possui uma ligação com componentes genéticos, podendo então passar para futuras gerações em um núcleo familiar. Nessa apresentação, iremos trazer informações sobre esse processo, diagnóstico, sintomas e tratamento. A psicose crônica idiopática, conhecida como esquizofrenia, trata-se de um conjunto de diferentes doenças com sintomas sendo eles alucinações, delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação das emoções, do afeto e também déficit cognitivo. Desta forma, a esquizofrenia pode ser vista como um transtorno psicótico, onde terá muitas vezes a quebra de juízo de realidade, ou seja, o que acredita ser verdade e compartilha com outros indivíduos, sendo considerado delírio, pois rompe com a realidade e chega a determinada conclusão de uma maneira não baseada em fatos reais. Hereditariedade. Uma das evidências mais fortes é de que a esquizofrenia é um distúrbio biológico e ela pode ser herdada. Portanto, há uma ligação entre a esquizofrenia e os genes. Pessoas de famílias esquizofrênicas adotadas por familiares cujos membros não apresentam traços esquizofrênicos e têm uma tendência maior do que a população de desenvolver a doença, mostrando que a esquizofrenia pode ser determinada geneticamente. No entanto, a hereditariedade não determina o surgimento da doença. O seu desenvolvimento é variável e aproximadamente 30% dos casos apresentam recuperação completa ou quase completa, cerca de 30% com remissão incompleta e prejuízo parcial de funcionamento e cerca de 30% com deterioração importante e persistência de capacidade de funcionamento profissional, social e afetivo. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou Melissa. Eu vou estar falando um pouquinho dos tipos de esquizofrenia, né? Aqui no slide nós destacamos 3 deles, mas atualmente se falam em 6 diferentes tipos da doença, né? Que são a simples, a paranoide, a hebefrênica, a catatônica, a residual e a indiferenciada. Eu vou explicar um pouquinho, né, o que são cada uma delas. A esquizofrenia simples apresenta transtornos de personalidade levando ao isolamento, dispersão e à indiferença do afeto. É comum que tenha mais sintomas negativos do que positivos. Isso tende a ser um tipo com evolução mais rápida. Tem também a esquizofrenia paranoide, né? Que é caracterizada pela fala confusa e a falta de emoção e pode se apresentar com grande frequência quadros de alucinação, perseguição e delírios. Tem a esquizofrenia hebefrênica ou esquizofrenia desorganizada, que é percebido um comportamento mais infantil, né? Respostas emocionais inadequadas e pensamentos sem sentido. A outra é a esquizofrenia catatônica, que é o tipo mais raro e se caracteriza por um quadro de apatia, que pode levar o esquizofrênico a ficar por horas em uma mesma posição ou ter seus movimentos e falas reduzidos. A esquizofrenia residual, né,
que é mais comum entre pessoas com histórico de transtornos mentais. Ela pode manifestar alterações do comportamento, emoção e na interação social, não com a mesma frequência do que os outros tipos. E tem, por último, a esquizofrenia indiferenciada. Ela apresenta traço dos outros tipos de esquizofrenia, porém não se encaixa em nenhum deles. Apesar disso, pode demonstrar qualquer uma das alterações já citadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Dentre os sintomas que uma pessoa esquizofrênica pode sofrer, existe uma classificação que se divide em sintomas positivos, que nesse caso é a presença de comportamentos desajustados, onde se enquadram a alucinação, pensamento desordenado, delírios persecutórios, superioridade e controle. E a segunda categoria seria os sintomas negativos, que seria classificado como a ausência de comportamentos normais, que apresentam sintomas de embotamento afetivo, monotonia de resposta emocional, pobreza de discurso, falta de atenção, iniciativa e persistência, e anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. A gente tem também sintoma de maior hierarquia, né? Que seria o eco, a inserção, roubo ou irradiação de pensamento, delírio de controle, influência ou passividade, claramente relacionados ao corpo ou a movimentos dos membros ou pensamentos, ações ou sensações específicas, e percepção delirante. Vozes alucinatórias fazendo comentários sobre o comportamento do paciente ou discutindo entre si. Outros tipos de vozes alucinatórias advindas de alguma parte do corpo. Delírios persistentes de outros tipos que sejam culturalmente inapropriados e claramente impossíveis. Por exemplo, ser capaz de controlar o tempo ou estar em comunicação com alienígenas. E temos também o sintoma de menor hierarquia, que são as alucinações persistentes de qualquer modalidade, quando ocorrem todos os dias, por pelo menos um mês, quando acompanhadas por delírios. Esses delírios podem ser superficiais ou parciais, em conteúdo afetivo, claro, ou quando acompanhadas por ideias superestimadas persistentes. Tem o neologismo, interceptações ou interpolações no curso do pensamento, resultando em discurso incoerente ou irrelevante. Comportamento catatônico, tal como excitação, postura inadequada, negativismo, mutismo e estupor. E sintomas negativos, tais como apatia marcante, pobreza de discurso, embotamento ou incoerência de respostas emocionais. Deve ficar claro que tais sintomas não são decorrentes de depressão ou medicamentos neurolépticos. Boa tarde, meu nome é Juan. Falarei um pouquinho agora sobre o tratamento da esquizofrenia. Até pouco tempo atrás, os esquizofrênicos eram tratados da seguinte forma: eles eram confinados em hospitais psiquiátricos ou asilos, como por exemplo o Adalto Botelho. Atualmente, com o avanço científico e conscientização da população acerca do transtorno, foram introduzidos manipulação medicamentosa nos pacientes a fim de reduzir o comportamento estereotipado dos esquizofrênicos, pois a esquizofrenia não tem cura. O tratamento medicamentoso é feito através da introdução de antipsicóticos ou tranquilizantes. Temos como exemplo os inibidores de monoaminoxidase, que tem como um medicamento a iproniazida. Também temos os antidepressivos tricíclicos, que inibem a recaptação de serotonina no organismo, como por exemplo a clopramina. E também temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a sertralina. A gente também tem algumas formas de terapia, como por exemplo a eletroconvulsão, que produz uma ativação no córtex cerebral e aumenta a neurotransmissão, diminuindo assim os sintomas depressivos do paciente. Falarei agora um pouquinho sobre o tratamento psicoterápico da esquizofrenia. Bom, algumas estratégias de intervenção devem se levar em conta
a evolução e a gravidade dos sintomas do paciente, mas também levar em consideração o aspecto familiar, social e econômico, porque aí a gente consegue propor uma intervenção a partir da sua vida social, afetiva, entender o sofrimento em que essa família e esse paciente se encontram. Além disso, a gente não pode ter uma visão limitada desse indivíduo, visando apenas os sintomas, apenas o que é o que é diagnosticado, porque ele vai muito além disso. Esse indivíduo, ele tem seus sentimentos, ele tem suas histórias, ele tem seu comportamento diferenciado. Então, tudo isso, todas suas vontades, elas fazem parte de uma socialização na comunidade. O processo psicoterápico deve ter inserção da família nesse contexto, como dito anteriormente, pois assim aumenta-se a eficácia da terapia. E o psicólogo que trabalha nesses casos, ele geralmente trabalha visando o aqui, o agora, desse modo, a fim de compreender o fenômeno que se manifesta nesse indivíduo. Livre de determinismo, propiciando assim o entendimento desse sujeito em sua essência, excluindo qualquer padronização, levando em conta sua história de vida no mundo e entendendo a sua história como indivíduo. Olá, boa tarde. Eu sou a Andreia. Vou estar falando com vocês sobre o diagnóstico da esquizofrenia. Segundo o DSM-5, para o paciente receber o diagnóstico de esquizofrenia, ele tem que ter 2 ou mais dos seguintes sintomas, que eu vou estar falando no próximo slide, né? De 1 a 5 dos sintomas e pelo menos um dos 3 primeiros deve estar presentes com duração significativa por pelo menos um mês. O primeiro sintoma são os delírios, segundo, alucinações, o terceiro, discurso desorganizado, quarto, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. 5. Sintomas negativos, embotamento afetivo, alogia, avolição. E tem também as disfunções sociais, no trabalho ou no estudo, denotando perdas nas habilidades interpessoais e produtivas. Segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, vai falar que as características essenciais da esquizofrenia tendem a ser as mesmas na infância, ainda que seja mais difícil fazer o diagnóstico, pois o diagnóstico de esquizofrenia, né, só se recebe o diagnóstico constatado, afirmado depois da adolescência, porque precisa de um tempo para poder estar avaliando, porque como é um transtorno complexo, não pode nunca dar o diagnóstico na infância. Mas, enfim, delírios e alucinações podem ser menos elaborados do que nos adultos, nas crianças. E alucinações visuais são mais comuns, devendo ser diferenciados dos jogos de fantasia normais, porque criança, né, tem as fantasias e pode estar colocando coisas assim, né, falando, mas não é nenhuma alucinação, são, né, como fala, jogos de fantasia normais para a criança, para a idade dela. E sintomas como aparecem, né, no autismo e no TDAH não devem ser atribuídos à esquizofrenia, sem a devida consideração dos transtornos mais comuns na infância. Agora, para fechar nosso trabalho sobre esquizofrenia, fazer aqui as últimas considerações. Então, que, como já sabemos, né, a esquizofrenia é um transtorno mental complexo que se reporta a ruptura com a realidade, deixando o paciente sem consciência do que é real e imaginário, vindo a ter a necessidade de administração de fármacos e acompanhamentos psicoterápicos. E podemos falar, né, também que há uma predisposição genética, né, que fatores estes que podem se desenvolver com maior facilidade quando o sujeito passa por estresses e casos traumáticos.
e pelo uso abusivo também de álcool e outras drogas. E o tratamento adequado para cada paciente, dado pelos profissionais de saúde, vai então, né, fazer a diferença, né? Desde que ele ofereça também afeto e empatia. E a participação do vínculo familiar é de extrema importância, onde o paciente pode viver sim muito bem, né? Desde que receba os devidos tratamentos adequados para cada caso em especial. E no processo terapêutico, o paciente ele irá ir se fortalecendo, né? Adquirindo autoconhecimento, gerando consciência do seu transtorno. Com isso, facilitando o seu processo para saber conduzir a vida com os sintomas que surgirem, podendo controlá-los, né? Desde que esteja em sintonia fármaco e psicoterapia e os afetos recebidos. O sentir-se especial, ser verdadeiramente escutado, faz real diferença na vida do esquizofrênico. Aí é isso, gente, o que tínhamos para passar para vocês. E assim, se tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando e ficamos muito agradecidos pela atenção de todos.